Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Massini, o Arnaldo, o Tirone, trazendo um corte aí do canal Band Esportes do YouTube. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Vitória importantíssima que coloca o Palmeiras aí de vez na briga pelo título brasileiro. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Renovar, vai ter a Leila presidente e tudo mais. Ele falou, acho que como de uma maneira meio direta, o contrato vai até dia 25, portanto se encerra lá. Dezembro de 25. Mas pode ter coisas pela frente, ainda mais se o Palmeiras for tri. E aí, por exemplo, aqui o Márcio Zerbinati fala que o programa é bom, muito obrigado. Ele fala, Palmeiras pega em casa o Botafogo e o Fortaleza, o tri vem aí. Bom, vamos lá. Sobre a questão do Abel Ferreira, que perguntaram a ele se o ciclo dele estaria se encerrando, e ele foi claro. Sim, vai encerrar, se tudo der certo, se Deus quiser, em dezembro de 25, e o contrato dele vai até dezembro de 25. Bom, tem eleição agora, a eleição no Palmeiras é menos sentida que no Flamengo, por exemplo, porque existe meio que a oposição se organizou, isso é maravilhoso, lançou candidato, tem proposta, tem ideia que vai ser discutida agora, mais para frente. Mas a Leila Pereira, quem vota são os sócios, ela vai ser reeleita para mais 3 anos. Ela tem o Abel para mais 1 ano. Ela não vai querer ficar sem o Abel Ferreira e a comissão técnica nos últimos 2 anos de mandato dela. Então, acho que tem muita água ainda aí para rolar, vai ter muito pastel de Belém voando, bacalhoada, enfim. Para isso aí ser resolvido, não vou nem falar, nem vou pensar nisso agora, porque eu acho que seria muito bom para o Palmeiras que ele saísse mesmo em dezembro de 2025 e o Palmeiras recomeçasse uma era com estabilidade política, com a presidente que já conhece os processos, os modelos. Qualquer treinador, sendo campeão brasileiro ou não, ganhando mais nada ano que vem, qualquer treinador que assumir depois do Abel, depois de 3 derrotas, vai sofrer barbaridade, vai sofrer muito. E para isso você precisa ter segurança institucional e ter a presidente no cargo já com conhecimento de causa é fundamental. Você imagina o que seria 2028, presidente novo, técnico novo, comissão técnica nova, tudo começando do zero novamente, e acho que isso seria ruim para o Palmeiras. Mas eu penso assim, e a direção do Palmeiras não pensa assim. Tudo bem, é uma questão de visão, a minha visão é essa. E alguém vai dizer, mas se ele ganhar o brasileiro ano que vem, Libertadores, mesmo assim, eu penso no Palmeiras, no clube, e não no Abel, no título que ele ganha, nem nos jogadores, enfim, ponto. A partir daí, é bom pontuar que o Atlético jogou segunda, quinta e está numa draga danada nos jogos em casa no Campeonato Brasileiro. A partir deste instante, eu começo a falar das virtudes do Palmeiras. O Palmeiras jogou o melhor jogo dele no campeonato de pontos corridos fora de casa. Foi um jogo de excelência. Foram 19 finalizações e no primeiro tempo, com 8 minutos, já tinham sido 6 finalizações. O goleiro, que não é o reserva, é o terceiro goleiro, foi o melhor jogador do time. Apareceu um trio pelo lado esquerdo, que era um deserto. O Palmeiras era só Estevão e Mike. Apareceu um trio do lado esquerdo que realmente me encantou. Eu gostei muito do desempenho do Caio Paulista, do Felipe Anderson, a melhor partida dele, e do Maurício, que foi decisivo, fez gol. Então, o lado direito respirou, a bola ia para o Estevão na virada de jogo, para pegar ele no 1 contra 1 ou no 1 contra 2, que sempre tinha na sobra, em se tratando de Estevão. Ninguém jogou mal, os 11 jogadores jogaram bem. Alguns jogaram muito mais do que eu esperava. Exemplo é o Caio Paulista, que não fez um golaço, foi uma judiação. Não sei se vocês viram o lance, ele dá um drible dentro da área, chuta e o goleiro pega. Futsal.
Diga. Tem memes maravilhosos, tipo, a fila enorme no Allianz Parque e tá escrito assim, fila para pedir desculpa para o Caio Paulista, porque a mudança de chave dele do clube é um negócio impressionante. E aí eu fiquei sabendo ontem que uma das causas dele ter sumido um pouco do Palmeiras foi o Abel trabalhar a parte defensiva dele, que nunca foi lá muito boa, né? E ontem o Palmeiras jogou com linha de 4, com o Marcos Rocha fazendo a saída de 3. Marcos Rocha, torcedor do Palmeiras, pega no pé dele. O Marcos Rocha teve 18 enfrentamentos no 1 contra 1, ganhou 15. 15! O Canóbio foi jogar do outro lado no segundo tempo, que viu, aqui eu não vou me criar. Com caras mais jovens, mais rápidos. Exatamente. É óbvio que tem um lance que chama atenção, que ele tenta driblar o Canóbio e quase o Palmeiras toma o gol. Mas isso acontece com ele, acontece com o Estevão, que acontece com outros, né? E o mais importante, o banco do Palmeiras ontem tinha Dudu, Veiga e Zé Rafael. Caramba. Daqui 2 semanas, no jogo contra o Vasco, nem vou falar do jogo contra o Criciúma, o Palmeiras vai ter 13 dias mais 6, são 19 dias para o jogo contra o Vasco. É possível que ele tenha no banco Dudu, Zé Rafael, Giai, Gabriel Menino, Rony, Veiga, Vitor Reis e até o Marcos Rocha, porque o Mike é o titular desse time. São 8 jogadores importantíssimos na história do Palmeiras nesses últimos 4 anos e que provavelmente estarão no banco de reservas no jogo contra o Vasco. Isso não é pouca coisa, tá? E você ganha, Palmeiras ganha, o Palmeiras vai precisar de todos eles nesses 13 jogos, de todos eles. O Dudu fez um trabalho especial, espera-se que ele entre bem. Quando você olha, um jogo tá 0-0, vem aí, mudança no Palmeiras, Veiga, Rony, Dudu e Zé Rafael. Põe os 4 de uma vez. Você fala, opa, complicou, né? Então, acho que esse é um momento muito importante do Palmeiras. Melhor jogo do Felipe Anderson. O Maurício ganhou a posição do Veiga. E não há, acho que poucos de nós têm o privilégio de ter no time do seu coração um jogador que é palmeirense, que é o caso do Veiga. Ele é comprovadamente palmeirense e fez tudo o que fez. Ir para o banco não é uma ofensa ao jogador e não é ingratidão pelo que ele já foi. É uma questão da vida. A vida nos impõe esses desafios e você tem um cara que está chegando e está melhor, que é o Maurício. Então, claro, o Estevão foi decisivo. O segundo gol foi um alívio, né? Porque o finalzinho do jogo foi onde mais o Everton trabalhou. O Atlético foi daquele jeito, né? Jogando em casa, teve bola na trave, teve 2 defesas do Everton importantes. Dá uma olhada, a bola na trave. Se tivesse 1-0, o resultado estaria realmente muito em risco. Mas o Estevão foi usado no jogo para ser a bola do desequilíbrio e não só ele o tempo todo, todo. Então acho que tem um avanço muito grande. Eu sei que você vai me perguntar com relação a título, eu vou responder para você no dia 1º de outubro. Esses 3 jogos do Palmeiras são absolutamente decisivos. Se o Palmeiras conseguir chegar na primeira semana de outubro com Fortaleza em 2 frentes, Flamengo em 3 frentes, Botafogo em 2 frentes, a 1 ponto do líder, seja Botafogo ou Fortaleza, aí eu vou dizer para você sim que o Palmeiras efetivamente, ele está na briga pelo título, mas efetivamente estará, porque ele tem a seu favor uma tabela no Allianz Parque, Fortaleza e Botafogo. O Botafogo é o antepenúltimo jogo. Não dá para pôr na conta. Imagina, não sabe como vai chegar. Jogo que pode chegar se chegar lá desse jeito, né? Então o Palmeiras precisa chegar, faltando 10 rodadas para o campeonato acabar, dependendo só dele. A rodada ontem foi maravilhosa para o Palmeiras, porque ele tirou 3 pontos para o Flamengo. O Flamengo não tem mais a vantagem do jogo a menos e diminuiu a distância para o Fortaleza, né? Que poderia ser de 7, agora é só de 4 e tem um jogo em casa, pode ser de 1. Né? E manteve 3 pontos para o Botafogo, claro. Perfeito seria se o Botafogo tivesse empatado, mas foi o Botafogo que tirou 3 pontos do Fortaleza. Então, esse tipo de jogo, quando o Palmeiras ganha fora, jogando bem, é um sinal. É um sinal sim, é um sinal claro de que o Abel está encontrando um time, está colocando os reforços para jogar. O Giai entrou bem ontem e está fazendo
aquilo que o torcedor do Palmeiras pedia, né? Uma renovação, colocando jogadores que chegaram, se adaptaram e estão começando a render. Arnaldo, dito tudo isso, eu quero ouvir a sua palavra, que começa com Fá e termina com Oritaço. Eu entendo a cautela do Massini, mas o Palmeiras é favorito para ganhar o Brasileiro. Favoritaço a ganhar o Brasileiro. O Massini elencou algumas coisas, tem várias, né? O fato do confronto direto com os dois primeiros sem casa, o fato do time ter encontrado uma nova forma de atuar e ter resgatado e incorporado alguns jogadores importantes, o fato de ter o jogador mais desequilibrante do futebol brasileiro hoje, jovem, o fato de ser o time que tem lastro, é o bicampeão nessa história, enquanto todos os seus concorrentes não têm lastro nessa história. Tem um mando forte. Mando forte em tudo, né? Então, e sobretudo, tem uma competição só. E é o time que mede 3 vitórias seguidas, né? Então, projetando o que está acontecendo, o Palmeiras é o favorito a ganhar. Por todos esses, como o São Paulo era favorito para ganhar o 3º título, como o Corinthians seria. Quando você tem esse costume, lastro, aí não é... O Vessone falou do respeito que os times podem começar a ter pelo Corinthians. A gente já viu esse filme algumas vezes, o ano passado, sobretudo, aliás, com algumas semelhanças, né? Precisou o Palmeiras ser eliminado de Copas para o Abel ceder, né? O Abel que ontem deu uma coletiva muito mais explicativa sobre o momento atual do time, pediu desculpas agora literalmente para a Aline Fanelli, falou menos irritadíssimo e mais reflexivo, né? O Abel demorou o ano passado também para ceder à necessidade de reformular um pouco o time. Foi suficiente para o time ser campeão brasileiro, não foi? Com um cenário muito mais difícil. A distância do Botafogo era lá em cima. Precisava fazer um campeonato quase perfeito, fez, mas precisava que o outro fizesse um campeonato de zona de rebaixamento. Aconteceu. Esse ano não precisa desse cenário todo, não, né? Esse ano está ao alcance, literalmente, até pela questão dos confrontos diretos, né? Então, é claro que existe a cautela, porque o Palmeiras, até esse momento, não tinha dado sinal de ser um time confiável. Mas atuação desse nível aí... começou a dar esses sinais, né? Sim. Às vezes acontecem os pontos inesperados. Aquela última bola contra o São Paulo conta muito, né? De 1 sai para 3 pontos nessa sequência. É o time que conseguiu agora os 9 dos últimos 9 disputados. Só o Palmeiras tem 3 vitórias seguidas nesse momento que o campeonato é muito embolado. Então o Palmeiras tem grandes chances, né? Nada está definido, a gente vai ter que ver como é que o Esteban vai voltar da seleção, como é que não sei o quê. O Massim também fez previsões, quando fala em elenco, otimistas no início do ano e não funcionou. Era assim, o Palmeiras vai ter, quando o Hendrick foi embora, vai ter 3 jogadores de posição. Não adiantou nas Copas, né? O Abel se perdeu, teve muita lesão, não tinha tido, né? Então não é uma coisa científica, mas que o Palmeiras é o principal candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, e já mostrou, sobretudo, o que ele mostra em todos os momentos dessa era Abel. A capacidade de reação rápida. Poucos times têm isso. Então a cicatriz é rápida. As eliminações, elas machucam, ninguém quer ser eliminado de nada. O Palmeiras não foi bem nas eliminações, sobretudo nos jogos primeiros. A gente veio no Caio Paulista, a gente fica pensando o que o Abel foi fazer com o Vanderlan no Newton Santos e talvez tenha custado a eliminatória. Então teve um monte de coisa nesse período todo. Ninguém está falando que é perfeito, não. Tem perfeito. Mas com uma frente só, reagindo rápido, o Palmeiras é o que tem mais condições, né? Vessa, quero hoje ouvir sobre isso. O Fábio fala assim, boa tarde, apesar do Atlético não estar bem, será que o Abel volta com 3 zagueiros pós-parada da seleção para inclusive dar mais liberdade ao Caio? Essa é uma pergunta? Não. E o Williams fala, Palmeiras voltou à briga pelo brasileiro, não graças ao Abel, mas sim apesar do Abel. Novamente vai ser salvo por um garoto de 17 anos. Só um detalhe rápido, guardando as proporções, porque o time do Palmeiras tecnicamente é bem melhor. O Caio joga melhor em linha de 4. Ele ontem, como o Palmeiras se postou, foi idêntica à forma que ele jogava no São Paulo. O Marcos Rocha era o Rafinha e ele era o Desafogo pela esquerda, idêntico. Nossa, ele joga melhor assim, não com
não com 3 zagueiros, o zagueiro e ele no corredor sozinho. Ele joga melhor dessa forma. Favoritaço também, você acha, Vessa? Eu acho. Por isso que eu ainda fiz a brincadeira. Mais que o Botafogo, é isso? Então, minha única dúvida é o Botafogo, mas a pontuação dele, pra mim, é menor do que a do Fortaleza, mas por tudo isso que os dois falaram, eu coloco realmente o Palmeiras, no mínimo, em condição de igualdade com o Botafogo. Eu estava olhando aqui, o Atlético Paranaense, ele está na zona de rebaixamento dos mandantes. Então, realmente, foge muito do que ele normalmente é. Está bem fora da curva. Sempre foi, né? Sempre foi. Eu vou pegar os próximos 5 jogos do Palmeiras. É impossível pensar em 15 pontos? Olha isso. Criciúma em casa. 3. Vasco, Brasília, não é nem São Januário, Brasília. O Vasco vendeu o mando de campo, tá? Para deixar claro. Isso. Manda o Vasco. Palmeiras e Atlético Mineiro em casa. 7. Faquinha de Bolo Puma lá em Bragança. 10. E o Juventude fora. 11. Se for 11... 11 com viés de 14. Se for 11 ou 14, provavelmente ele vai estar na liderança do campeonato. Então, antes dele pegar Fortaleza e Corinthians, que aí é em Itaquera, que vira uma arrebentação grande, mas ele tem essa chance de fazer 15 pontos com trabalho, semanas cheias. Por que não pode, se ganhou 3 seguidos? Não, eu não tô A lição maluco. que fica, caiam fora dos outros campeonatos. Não é. A questão é que o brasileiro... Mas aí que tá. Mas aí eu lembrei do que ele foi falando, eu lembrei do que você falou há um pouquinho lá atrás. Olha, você falou assim, olha esse Palmeiras, ele tá ali perto. Se ele ficar ali perto dele, é como se ele fosse o líder para outras... E tá acontecendo isso. Cai fora das duas, mas ele tava pronto para estar perto, como o ano Botafogo, passado. por exemplo, ele tinha que cair da Libertadores para focar no Brasileiro. Vocês não acham que seria uma boa ideia? Não. Hein, Massa? Não, mas hoje nós estávamos falando de manhã com o Danilo Lavieri, né? O Danilo Lavieri, o Massini conhece bem, nosso companheiro do UOL. Ele falou, o cenário ideal para o Palmeiras é o Botafogo eliminar o São Paulo, porque ele continua na Libertadores. É o Fortaleza eliminar o Corinthians, porque ele continua na Sul-Americana. Então, mas é isso, não? Você cai fora de tudo, aí você vai embora. Mas é assim até para o Manchester City na Inglaterra. Não é que é... O Manchester City sai da Champions League, o inglês fica mais plausível. É assim, cara. Mas o 15º sair de tudo não adianta nada. Esse é o meu ponto. Ou você tá lá pronto para fazer o arranque... Não, tá ali, tá lá para dar o bote. É a diferença. Você tá preparado para... Copa é Copa, né? A bola do Flaco tava lá, um dedinho impedido, não levou o jogo contra os pênaltis. O gol, a bola do Gustavo Gomes. O Palmeiras tomou 6 gols em 4 jogos mata-mata, foi bem eliminado. Não tem injustiça. Entendeu? Você não pode vir para um jogo, 4 jogos de mata-mata e tomar 6 gols. Sim. Loucura. Então, outra boa notícia. Baliza 0, não tomou gol contra o Cuiabá, não tomou gol ontem. Acho que faz parte, cara. Faz parte do ano. E outra, chegou um momento em que teve Palmeiras e Flamengo pelo Brasileiro, Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil 2 vezes, Palmeiras e Botafogo pelo Brasileiro, Palmeiras e Botafogo 2 vezes pela Libertadores. Quer dizer, então, o destino mostrou. O clássico do São Paulo no meio, o brasileiro saiu o gol na última bola. Exatamente. Então, cara... Foi um momento difícil com muitas lesões, tem que repensar, tem que ver o que está sendo feito, né? Agora, tem que ter calma e tranquilidade para passar por isso e seguir o trabalho, né? Os reforços acabaram de chegar. O Felipe Antos deu uma declaração interessante, fica sempre como justificativa, né? Quando o jogador fala alguma coisa, mas ele falou que o corpo dele ainda estava em pré-temporada, porque ele ficou um mês de férias e tal. O Felipe aqui está falando, é verdade que o Atlético está uma draga em casa, mas o Palmeiras amassou, 2 foi pouco. Mandando sua mensagem pelo WhatsApp, você mande aí a sua também pelo WhatsApp, a gente vai colocar o QR Code na tela para você. Cara, o Palmeiras ficou muitos anos sem conseguir ganhar lá dentro, né? São Paulo também, lembra? Ficou, mas nos últimos tempos ele tem ido bem. Aí depois... E o Alessandro fala, lá vem o Massa enganar a torcida de novo, enchendo a bola dos jogadores. O time jogou contra um Atlético que não ganha de ninguém. Calma, Alessandro. Os caras já decretaram aqui que é favoritaço, eu tô ficando um pouco com medo disso.
Tá? Samba, né? Que lá vem cheio de paixão. É isso. Vamos formar rápida. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.